Graças e paz a todos os irmãos e irmãs que estão no Zoom, no YouTube, em nossas plataformas digitais. Estamos nesse estudo bíblico, a Bíblia em 4 estações, estudando. Creio que vai ser um tempo muito especial. Vamos juntos, vamos juntos. Eu já vou compartilhar. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Eu já vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqueles que não conseguiram pegar o e-book no Telegram, eu vou colocar agora, tá bom? Aqui no chat. Tá subindo aí para vocês. Vamos lá. Tá aparecendo aí para você, amor? Tá? Ok. Aumente a expectativa. E-book em mãos. Afastem aí as possíveis interferências e Bíblia na mão para sempre conferir, né, aquilo que a gente está falando aqui, que sejamos bereanos, né? Para quem não sabe o que eram os bereanos, deem uma pesquisada. Vai ser muito legal vocês saberem a respeito, tá bom? Minha oração é que vocês sejam bereanos, mais do que adaianos, sejamos bereanos. Fica aí a dica para quem não sabe o que é essa expressão e você encontra ela no Novo Testamento, tá bom? Primeira semana, falamos de criação, né? Falamos de como a Bíblia é organizada. Ela não é organizada cronologicamente, mas por gêneros literários. Então a gente classifica, a teologia classifica os quatro grandes eventos da narrativa do Antigo Testamento e do Novo Testamento em 4 fases, né? Temos a criação, trabalhamos, né? Já vamos retomar um pouco sobre isso, depois queda, e hoje, o nosso penúltimo encontro, vamos falar sobre redenção, né? Eu às vezes posso me cair na besteira de falar que hoje é o dia mais importante, mas não. Eu acho que os 4 momentos são muito importantes. Um momento precisa do outro, um momento depende do outro. Estava tudo costurado, entende? Tudo costurado por Deus, essas 4 fases da humanidade. Tá bom? E quarta-feira que vem, o nosso último encontro, vamos falar sobre consumação. Mas hoje, redenção. O texto bíblico que nós escolhemos, né? Eu não, mas nós escolhemos, pessoal do college, é esse aqui de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 14. Olhem só que riqueza de narrativa. Pois ele, Jesus Cristo. Meu áudio está baixo? Tá, vamos tentar trocar de áudio então, peraí. Tá. Eu não tô falando tão alto, gente, por conta da minha voz, tá? Eu tenho falado bastante nesses últimos dias, em reuniões, mas confiram aí. Falem pra Tati aí no chat se do jeito que eu tô falando tá bom, senão eu aumento aqui um pouco o volume. Melhorou? Ok. Então vamos lá. Colossenses 1, de 13 a 14. Pois ele, né? No caso aqui, esse ele
é Jesus Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Desculpa, o ele aqui é o Pai, tá? Tudo bem que a Trindade é uma só, mas o ele aqui é o Pai. Pois o Pai, ele, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem? Em quem temos a redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. Né? Seguinte, gente, como eu tentei explicar, espero que vocês tenham absorvido, né? Todos nós caímos, todos nós nascemos em pecado, né? Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, né? Óbvio, né? Se todos nós estamos perdidos, alguns ainda estão, logo todos nós precisamos de redenção, né? Fazendo uma conexão entre as aulas, né? Nós temos um Deus que cria o mundo em perfeição, primeira aula. Segunda aula, o homem que cai, e é óbvio que o homem aí eu estou falando de humanidade, né? Homem e mulher. E agora tem um problema, acho, que precisa ser solucionado, né? E aí Deus, ele carinhosamente, ele vem nos tratar com misericórdia e graça. Né? Se sou eu, Deus, eu olho para a humanidade caída e falo, né? Lógico que eu estou falando de maneira hipotética e simbólica aqui, mas eu olho para a humanidade que escolheu me desobedecer, eu falo que se lasquem agora. Né? Só que não, graças a Deus, Deus não é como eu, como vocês. Deus, ele é misericordioso e gracioso, né? Eu gosto muito, se vocês quiserem anotar, eu gosto muito da palavra misericórdia, que ela é uma junção de duas palavrinhas, miseri e cardia. Miseri e cardia, e aí a gente entra e compõe a palavra misericórdia. A palavra miseri vem de miséria, a palavra cardia vem de coração, né? Então, quando eu venho dizer que Deus ele foi misericordioso, eu estou dizendo que ele teve um afeto pela nossa miséria. Isso é muito lindo. Ele teve coração pela nossa miséria. Ele teve um carinho em ver a gente numa situação miserável. Ele age então com misericórdia, mas não apenas com misericórdia, mas com graça. Eu sei que quem já está caminhando comigo há alguns anos, eu sei que muitos de vocês já me ouviram explicar a respeito da diferença entre misericórdia e graça. Mas eu quero me dar o luxo de explicar, até para aqueles que estão nos assistindo agora no YouTube, estão nos ouvindo nas plataformas digitais. E um dia eu aprendi, fazendo uma analogia, e eu nunca mais me esqueci. E eu quero explicar aqui para vocês, né? Inclusive, vou até interromper um pouco a minha projeção aqui, para olhar nos olhos de vocês e explicar, para vocês nunca mais se esquecerem. Se alguém perguntar para vocês qual é a diferença de misericórdia e graça, se vocês não tiverem uma resposta melhor, pelo menos deem a que eu estou explicando hoje, tá? Vamos lá. Vamos para a analogia, que eu acho que é até melhor. Vamos supor que eu assalte um banco e roube 10 mil reais. Ok?
Que é, Arnaldo? 10 mil. Aí a polícia me pega. Eu chego no juiz. Aí o juiz olha para mim. E ele vai agir com misericórdia. Sabe o que ele faz? Eu sei que você roubou, mas eu não vou te condenar. Vaza daqui. E eu não penso duas vezes, eu fui. Esse juiz agiu comigo, Ito, com misericórdia. Tá? Eu merecia a punição, mas ele não me deu. Tá? Só que Deus, fazendo uma analogia, qual seria o paralelo? É a mesma coisa, a gente estava condenado ao inferno, ele agindo com misericórdia, ele nos livrou do inferno. Para onde a gente foi? Algum lugar, purgatório, aí seja lá o que você quer inventar, tá? Pastor, tem purgatório? Não tem, eu só estou inventando, ok? Pelo menos eu acho que não tem. Respeito quem acha que tem. A partir do momento que Deus me tira do inferno, me coloca em algum lugar que não é mais o inferno, ele está agindo com misericórdia. Eu merecia o inferno, mas ele não me deu. Mas Deus não é apenas misericordioso, ele é gracioso. Voltemos à analogia do banco. Quando eu chego para um juiz, roubei 10 mil reais, e ele me livra da condenação, ele agiu com misericórdia. Agora, se esse juiz olha para minha cara e fala assim, ó, eu não vou te condenar e vou te presentear com 10 mil reais. Isso é graça. Ok? Eu não merecia, mas ele me deu. Olhando para o céu, é isso. Olhando para o reino de Deus, é isso. Quando Deus age com a gente, com misericórdia, ele nos tira do inferno. Agindo com graça e misericórdia, ele nos coloca no céu. Então, misericórdia, eu mereço a condenação e ele não me dá. Graça, eu não mereço e ele me dá. Pegaram um trocadilho? Pegaram, porque é uma questão muito importante isso. Misericórdia, eu mereço a punição, mas ele me livra. Graça, eu não mereço a bonificação, mas ele me dá. Tem uma diferença. Então Deus ele não apenas nos tirou do inferno, ele nos garante o céu. Porque, Ito, se ele já tivesse nos tirado do inferno, já seria gol. Onde você vai ficar a eternidade? Vou ficar com a onça, vou ficar com o bicho, vou ficar em algum lugar. Já seria gol. Perto do que é o inferno, já seria gol. Agora, quando ele é gracioso, ele não nos deixa ignorados na eternidade. Ele nos concede o céu. Então, em suma, é um pouco isso que a gente vai falar hoje. É um Deus que não foi apenas misericordioso, mas um Deus que, através da sua redenção, também foi gracioso, né? Ele tentou fazer de tudo, né? Fazer de tudo. Se a gente pegar o Antigo Testamento, né? Se lembram, né? Pentateuco, livros históricos, sapenciais, proféticos. Quando a gente pega esses livros, a gente percebe, né, Júnior, uma tentativa de Deus para tentar resolver o problema da humanidade. Mas ele já sabia, já estava arquitetado. Né? E eu provo para vocês que antes, peguem essa, ok? Antes do haja luz. Eu vou até tirar aqui a projeção. Antes do haja luz, já houve
A cruz. Soeiro, tem base bíblica para isso. Toma essa, crente, cabeça de crente. Nunca mais vou falar cabeça de bagre. Toma essa aqui. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar no livro preferido de 2021 da ADAI. Efésios, lugares altos, não é isso? Olhem só, Efésios 1, de 4 a 10. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de permanecermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Olhem só, gente. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Desculpa, gente, até arrepiado eu fiquei. Isso é coisa de assembleiano. Quem não é assembleiano não entende arrepio. Antes, escrevam aí no chat, antes do haja luz, já havia o houve cruz. Isso é poderoso. Satanás, a serpente, não pegou Deus de... Como chama? De surpresa. Tem gente que olha a criação e a queda e fala assim, tadinho de Deus, né? Tadinho. Fez um negócio tão bonitinho. E aí veio a serpente sem vergonha, safada, cabeça de alguma coisa. E aí teve que vir para um plano B. Ei, gente, o plano A sempre foi A e sempre será A. Antes do primeiro réptil, antes da primeira árvore. E aí tem uma música também da Dai Music, que quem não entende o que eu estou explicando aqui, não consegue entender a música da Dai Music. Que música é? Não vou falar, descubram, tá no DVD. Tá no DVD. Ok? Todo mundo precisa de redenção. O Senhor nos livrou da culpa, louvado seja Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da ressurreição que há em Cristo Jesus. E aí volta, olha, é tão gostoso quando a gente ensina a Bíblia, e aqui eu vou falar da ADAI, porque é a nossa casa de oração, e quem de outra denominação está nos ouvindo agora, não entenda que quando eu falo ADAI, não estou dizendo que a gente é a última bolacha do pacote, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas a gente está falando da nossa experiência, como é gostoso, né, tá? A gente olhar para os estudos bíblicos e ver o quanto está em consonância com aquilo que a gente prega de domingo. O que a Tati pregou, gente? No primeiro domingo de julho, graça comum, graça justificadora e a graça santificadora. É a mesma graça, só que isso não é a gente que inventou, tá? São os teólogos, principalmente John Wesley no século XVIII, ele divide, né? Nesse tripé. Então a graça comum é a graça que está disponível, né? É o amor de Cristo revelado a toda a humanidade. Deus amou o mundo, agora nem todo mundo quer o amor dele, mas para sermos justificados precisamos confessar que a redenção só vem por meio de Jesus Cristo. Ele é o alfa. Eu estou pregando aqui, eu acho que hoje, né?
Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. Ele é a raiz de Davi, mas ao mesmo tempo ele é a descendência de Davi. Não é à toa que o apóstolo Paulo vem dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele vivemos, nos movemos. Ei, Jesus Cristo, nós cantamos sobre Jesus, nós pregamos sobre Jesus, nós servimos na diaconia sobre Jesus, tudo é sobre Jesus. A nossa estética é sobre Jesus, o nosso serviço é sobre Jesus. O site que a gente está fazendo novo para a igreja é para Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o mundo precisa de Jesus e o mundo precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí você fala assim, Rodrigo, mas e aqueles que nunca ouviram falar sobre Jesus? Se eles morrerem, como que vai ser no céu? Deus ele vai ter misericórdia? Ei, essa responsabilidade é nossa, por isso que a gente tem que anunciar na internet, por isso que a gente tem que anunciar no podcast, por isso que a gente tem que anunciar no YouTube. Agora, o céu é de Deus, né? Ele coloca lá quem ele quer, o problema é dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Romanos vem dizer, como ouvirão se não há quem pregue, não há quem pregue, como crerão se não há quem ensine, como entenderão se não há quem explica. Então, por isso que a gente não pode perder tempo com coisas banais. Sim, vamos ter um bom emprego. Sim, vamos ganhar dinheiro. Sim, vamos tentar fazer a viagem dos sonhos. Sim, vamos levar as crianças no Ibirapuera. Sim, vamos fazer coisa de gente. Coisa de gente, porque tem crente que não é gente, só pensa em ir para a igreja. Não, tem coisas também legais para fazer além da igreja. Até porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ei, mas a gente tem que se apegar, que nós estamos nessa terra como forasteiros, embaixadores de um mundo que não é esse, mas um mundo celeste, ok? Então, quais são os aspectos importantes sobre esse imenso ato, né, de amor de Deus para com o mundo? Então, o que a redenção, né, o que essa palavrinha tem a nos ensinar, né? Antes de falar da palavrinha, eu digo que na redenção, isso é uma boa notícia, deixamos de ser escravos do pecado. E essa foi uma das canções que nós cantamos na conferência Flores. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus, né? Tem gente que fala assim, ah não, aí cai naquilo que a gente falou na última quarta, ah, mas eu sou bonzinho, eu sou legalzinho, eu vim numa família que ninguém sonega imposto. Ei, eu não estou falando de moral, eu estou falando de nascer de novo. O evangelho não é para quem quer melhorar, o evangelho é para quem está morto e para quem quer viver. Ok? Então, a gente não está falando aqui de melhoria de moral. Isso quer melhorar a tua moral? Filosofia pode te ajudar, teologia pode te ajudar. Ei, quer nascer de novo? É só o evangelho. Sabe? Então, o que nós pregamos na DAI e tantas igrejas pregam não é sobre melhorar, é sobre reviver, é sobre ressuscitar. Nós estávamos mortos, destituídos da glória de Deus. Aí tem gente, deixa eu até, se eu vou falar também sem slide. Tem gente, Vanessa, Júlio, Lourenço, que diz o seguinte: ah, mas não vale, né? Eu não estava no Éden, eu não pequei e eu me lasquei. Quantos aqui nunca pensaram nisso? Principalmente as mulheres em tempos menstruais, né? Ah, não, mas olha, o que a Eva fez lá atrás, eu tô com dor até hoje. Eu acho que uma vez por mês a mulher lembra da Eva, não é possível, né? E o homem também, porque não é fácil também não, viu? Entendeu, né? Entendeu. Então é o seguinte, ah, mas os caras se lascaram lá e a gente toma bronca. Ei, a gente também não estava no Calvário e a graça nos alcançou.
Pegaram ou eu preciso desenhar? Entende? Tem esse desculpinha aí de que eu não estava lá no Éden e porque eu me dei mal. Caramba, eu já nasci no pecado, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ei, tá no balde. Mas da mesma forma que não estávamos no Éden e o pecado nos alcançou, da mesma forma não estávamos no Calvário, mas a graça nos alcançou. Ok? Então vamos parar de reclamar. Vamos começar a agradecer, não por conta apenas da misericórdia, mas principalmente por conta da graça. Ok? Então, a redenção é isso. Na redenção de Cristo Jesus, saímos dessa vida de morte, né? Você pergunta para um cara que não conhece a Jesus, não conhece da redenção, eu tô vivo, eu vou para Londres, eu vou para Pirituba, eu tô vivo, eu faço o que eu quero. Ei, não, 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 não. Todos nós sem Jesus Cristo estamos mortos. Até vou pedir para tá. Acha aí, por favor, Efésios 2, versículo 5. Efésios 2, versículo 5. Coloca pra gente aí no... Efésios 2. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, mas pela graça vocês são salvos. Que notícia maravilhosa é essa. Que notícia maravilhosa. Tá, último. 1 João, capítulo 5, versículo 12. 1 João, capítulo 5, versículo 12. 12. Olha que coisa maravilhosa. Gente, é Bíblia pura às quartas-feiras, tá? Estou falando aqui da minha cabeça. Estou trazendo Bíblia para vocês. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. É lógico, né, gente, que vocês não vão ser neófitos. Chegar para o cara que não conhece Jesus, seu morto, safado, sem vergonha, cabeça de bagre. Pelo amor de Deus, nunca chamei ninguém de cabeça de bagre. Isso é feio. Mas, gente, nós precisamos ter essa compreensão. Sem Jesus, estamos mortos. O salário do pecado, perceba que não é o salário dos pecados. É o salário do pecado. Está falando aí de pecado original. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o Evangelho, Maurício é nosso professor do college. O Evangelho, Maurício, me corrija aí, Maurício, mas o Evangelho não é para quem é legalzinho e vai ficar melhor. O Evangelho é para quem está morto e precisa viver. Mas o Davi, 11 anos de idade, criança que nasceu na igreja, sem Jesus está morto. Lorenzo, com 6 anos, que sem Jesus, por isso que tem que fazer essa criançada confessar que Jesus é o Senhor. Tem que confessar, toda noite, aqui em casa, toda bendita noite, antes de dormir, bora confessar os pecados. Não quero saber o que vocês fizeram, mas bora abrir a boca e confessar pecado. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas. Talvez não saiba ainda nem que é pecado, mas também já aproveita e já aprende. Já vai aprendendo desde cedo que tem que confessar pecado. Não tem esse negócio de ser bonzinho, de ser filho de pastor. Pode ter nascido Pode ter vindo do Papa. Acho difícil. Pode ter vindo do bispo. Pode ter vindo do apóstolo com anel poderoso. Vem pecado. Precisa de Jesus. Acabou. Está morto e precisa ganhar vida. E vida em Cristo Jesus. Então, esse negócio de bonzinho, que criança amorosa. Pode ser amorosa, não estou falando que toda criança é atrapalhada. Pode ser amorosa, mas na essência tem a essência caída de Adão e precisa confessar Jesus Cristo como Senhor. Ok?
voltando aqui, se tiverem perguntas, vão anotando, depois coloquem no chat, tá? Olhem só, a palavra redimir significa, para quem não sabia, comprar os direitos. Esse termo, né, era usado normalmente em referência à compra da liberdade de um escravo. Sabe qual outra palavrinha também? Eu nem coloquei aqui nas minhas anotações, mas eu me lembrei. Sinônimo de redimir? Palavra no grego, tá? Escrevam aí. Tetelestai. Tetelestai. Aquilo que Jesus disse lá na cruz. Se eu não me engano, foi a penúltima frase dele na cruz. Tetelestai. Tá pago. Tá consumado. Eu fiz tudo. Tá liberada a graça. Só confessem que eu sou o Senhor de vocês. Mas tá pago. Não precisa dar oferta para pastor, não precisa beijar o joelho do apóstolo. Tá pago, tá consumado. Ok? E aqui eu vou reforçar uma narrativa que, graças a Deus, eu sempre falei. E é muito bom porque a gente vai reafirmando esse negócio, e eu sei, tá, gente, que muitas vezes as pessoas falam isso com carinho, com respeito e na inocência, mas a gente tem que tomar cuidado com essas palavras que de Bíblia não tem nada. Cobertura espiritual. Parem com esse negócio de cobertura espiritual. Só tem um que nos cobre: Jesus Cristo, o sangue dele. Acabou. Ah, não, mas eu estou na cobertura espiritual do pastor Soeiro. Esquece isso, gente. Isso não existe. Pelo amor de Deus, eu não tenho um cobertor tão grande, não. O sangue de Jesus nos cobre. Acabou. Vocês podem ser ovelhas de Jesus numa igreja que eu pastoreio. Estou orando por vocês. Estou pastoreando vocês. Agora, cobertura espiritual. Me fala onde está escrito isso. O Timóteo falando que o apóstolo Paulo era a cobertura espiritual dele. Papo bobo, gente. Aí não tem na Bíblia, não. Isso aí é uma teologia de 1985 para cá, para não citar nenhum tipo de igreja. 83, 84, 85. Então, por favor, eu sei que carinhosamente as pessoas falam sem pensar, mas em nome de Jesus, ei, a dívida está quitada. Está tudo pago. Está tudo pago. E esse é o segundo ponto que a gente vem aí, ó. Ei, na redenção, uma dívida impagável é quitada. Sabe? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, né? Aquilo que os animais faziam, ou melhor, né? O sacrifício que os animais eram entregues, tentava encobrir, né? Por isso que tinha que fazer sacrifício toda hora e todo momento. Pecou aqui, faz um sacrifício. Então, essa cobertura era tipo colchão não, né? Cobertor curto, né? Sabe? Cobertor curto. Peca aqui, o sacerdote ia lá, pagava, mas resolvia esse pecar de hoje. Amanhã, peca de novo. Lá toca o sacerdote. Não, não, não. O que Jesus fez? Resolveu tudo, gente. Tá pago. Escrevam aí no chat, por favor. Tá pago. Tá pago. Ah, então quer dizer, pastor, que você está com uma narrativa da ultragraça, né? O que é a ultragraça? Ele fez tudo e eu não faço nada. Não, se você está falando isso é porque você não entendeu nada. Porque a partir do momento que eu entendo que a dívida está paga, eu vou me meter em mais dívida? É aí que eu descanso na graça. Então eu não peco, não é porque é proibido, eu não peco porque eu tenho mais que fazer. Entende? Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Está pago.
Então, em resposta, não somente à misericórdia, mas à graça, eu descanso nela. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Pastor, né? Vamos falar um pouquinho de 7 pecados capitais. Pastor, mas eu amo tanto Palmeiras, eu amo tanto Corinthians, eu amo tanto São Paulo, eu amo tanto a política. Eu não estou falando de você amar menos essas coisas, é só você amar mais a Deus. Percebam? Porque tem gente que fala o seguinte, não, eu preciso amar menos o Corinthians. Não, ama do jeito que você ama. Só aumenta o teu amor a Deus, porque quanto mais você ama a Deus, as demais coisas vão ficar nos lugares corretos. Tá pago. Tetelestai. 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 Está consumado. Olhem só, Mateus 10, ou melhor, desculpa, 20 e 28. Né? Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Né? Então, se ele se deu em serviço ao outro, se somos pequenos cristos, né? Que essa é a tradução da palavra cristãos, até onde eu sei. Esse é o caminho. É o caminho de entender que por conta da dívida estar paga, quitada, e não somente termos sido alvos da misericórdia, mas da graça. Não estamos apenas livres do inferno, mas estamos garantidos em Cristo no céu. Nós servimos. Nós servimos. Por isso que a nossa igreja é amando a Deus acima de todas as coisas e em serviço ao mundo, em serviço às pessoas. E aqui um trecho que está no e-book, né? Sua morte foi uma troca por nossa vida. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro que a redenção só é possível pelo sangue, ou seja, né? Por sua morte. Por sua morte. Por sua morte. É muito, antes de ir para o 3, né? É muito interessante que quando João Batista, né? Ele está lá, né? João 29, vamos ler, amor? Abre pra gente aí, Evangelho, tá? João 1, versículo 29, coloca aí. Vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia. A gente está lendo tão pouco a Bíblia, então quando tem estudo bíblico, a gente tem que ler Bíblia. 1,29, 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo? Não, é o pecado. O pecado. Jesus veio resolver o pecado original. Que a partir do momento que ele resolve o pecado original e a gente tem essa compreensão, os demais pecados nos plurais aí da vida, a gente vai submetendo ele, crucificando eles na cruz de Cristo. Foi nessa compreensão que eu fiz aquela canção, da minha cruz não vou descer. Gálatas também 2,20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisa morrer para as nossas vontades. Mas essas vontades, esses pecados, eu posso colocar no plural, mas o grande pecado que Jesus veio resolver na redenção foi o pecado original. Né? Três e último, gente. Na redenção, finalmente, né? Passamos a ser filhos de Deus. Então, se o diabo colocar coisa na tua cabeça, não, lá atrás você fez um aborto, não, lá atrás você se envolveu com cocaína, lá atrás você se envolveu, ei, nem dá trela. Uma que a nossa dívida não é com o diabo, a nossa dívida é com Deus. E ela foi paga em Jesus Cristo, a gente não deve nada para o diabo. É porque ele tenta colocar isso na nossa cabeça.
Ei, agora as coisas velhas se passaram. Em Cristo Jesus, todos os pecados são perdoados. Todos os pecados são perdoados. Pastor, mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é acreditar que Jesus não é poderoso para perdoar qualquer tipo de pecado. Se você não acredita na fonte do perdão, lógico que você não vai ser perdoado. Blasfemar contra o Espírito Santo é não acreditar que Jesus pode perdoar. Por isso que é imperdoável. Eu pensava que blasfemar contra o Espírito Santo era sair da igreja e falar mal do pastor, falar mal de Deus. Gente, o amor de Deus é maior do que tudo. Todos aqueles que confessam aborto, alcoolismo, homossexualidade, mentira, 7 pecados capitais, estaduais, municipais, desculpa, foi mais forte que eu. Qualquer tipo de pecado, gente, em Cristo Jesus é perdoado. Essa notícia para nós que somos crentes, Walter, é uma notícia que às vezes a gente se acostuma com ela, Walter. Mas é a maior boa notícia da humanidade. Em Cristo Jesus tá pago. Eu estou ministrando aqui para vocês, gente. Desculpa, acho que tem mais pregador hoje aqui do que professor. Tá pago. Parem de se culpar, parem de colocar um tribunal, o tribunal de vocês acima do tribunal de Deus. Já tá pago. Tetelestai. Não existe nada que Satanás pode... E aí entra aquilo que a gente também aprendeu na outra quarta-feira. Rebata as verdades de Satanás com outras verdades. É verdade que você cheirava cocaína. É verdade, sim. Mas agora eu tenho uma outra verdade. Em Cristo eu sou uma nova criação. É verdade. Você roubava manga quando você era adolescente do teu vizinho. É verdade. É verdade. Tem um monte de gente rindo que roubava a manga do vizinho. Hein? Gente, você acredita? Vira e mexe, eu leio as Confissões de Agostinho, né? É muito legal as Confissões de Agostinho. Eu sugiro essa leitura. É muito legal. Agostinho é Me corrija aí, Maurício. Agostinho é um teólogo do século V. É isso mesmo? Século V? Confere para mim, Maurício. É 5, né? Século V. E é muito doido, porque nas confissões dele, ele pede perdão até pelas frutas que ele roubava. Então isso já é um problema do século V. Então não é você que tem problema. Gente, eu roubava... É forte falar isso, Brasil. Eu roubava... Como que chama? Não é manga. O que era? Goiaba. Mas eu não gostava de goiaba. Eu só roubava goiaba pelo prazer de estar com os meus amigos roubando goiaba. Tinha 9 anos de idade. Um dia quase um Rottweiler me pega. Sangue de Jesus tem poder. Mas se Satanás colocar isso na minha mente, tá pago sem vergonha. Essa promissória nunca foi tua. E ainda que fosse tua, é verdade que eu roubava goiaba, mas aí eu falo de Apocalipse para Satanás. A Bíblia vem dizer que Jesus pegou a chave da morte e do inferno. Desculpa a brincadeira, mas nem a chave da própria casa Satanás tem. Quanto mais a promissória da nossa vida. Somos filhos. Pastor, todo mundo é filho. Não tem todo mundo não. Tem esse negócio de todo mundo não. Não tem. Olhem só o que João vem dizer. João 1, de 11 a 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, não é coisa pouca não, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Criação é criação, filho é filho. Por isso que antes do haja luz, já tinha o houve cruz. Porque ele sabia que a criação não ia dar conta.
mas a filiação ia ser poderosa nele. Não somos apenas criaturas. Em Cristo, tivemos o upgrade, né? E aí eu volto com uma coisa que eu falo muito também, que é a terminologia do Novo Testamento. João 3,16, um dos versículos mais clássicos. Gente, um parênteses. Esses dias eu vi um pastor que foi dar uma saudação. Eu acho que vocês viram isso também. Não é possível que esses vídeos só cheguem para mim. Essas coisas que não prestam também chegam para vocês, não é possível. Ô Ito, você acredita que o pastor foi dar uma saudação? Assembleiano a raça ainda. É assembleiano, para queimar o nosso filme. Mas fazer o quê? Ô Maurício, sabe o que ele falou? Irmãos, abram o livro de João. Ok, acho que a Bíblia foi lá e abriu o livro de João. A igreja. A igreja. Desculpa, ficando doido. Estou falando mal dele, aí Deus está me castigando. Abre o livro de João, aí a Bíblia lá, e ele não achava. Daqui a pouco ele fala, João 23. João 23, gente. João não tem capítulo 23, não. Aí ele fez que achou João 23 e falou o seguinte, ó, a Bíblia diz em João 23 assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sangue de Jesus tem poder. Tá aí, gente, tá no worship, acho que tá no Worship Fails aí. Quem quiser esse vídeo, não é para rir do pastor não, é apenas para orar por ele. Quem ri de pastor, vai pro inferno. Tô brincando. Mas vamos lá. João 3,16, um dos versículos mais clássicos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito. Pegaram? Unigênito. O que significa unigênito? Um único filho. Mas aí, depois da redenção, Jesus não é mais conhecido como unigênito, é conhecido como primogênito. Ou seja, a filiação aumentou. A filiação aumentou. Então, esse negócio de que toda criatura é filho de Deus, lógico. No discurso do professor de filosofia, que não é cristão, lógico. Que se o William Bonner falar da humanidade, somos todos irmãos e tal, tá tudo certo. É lógico que ele vai falar isso. E você não precisa ficar bravo com ele. Mas nós, que conhecemos a teologia, que conhecemos a Deus, sabemos que criação é criação, filho é filho. Somos filhos de Deus. Somos filhos dele. Para completar, gente, o que a gente tem que fazer então para desfrutar dessa misericórdia e graça que nos foi concedida, nos foram concedidas? Duas etapas. Primeiro, reconhecer o presente da redenção, que é a tal da graça justificadora. A graça comum está disponível, a graça justificadora é reconhecer, mas não apenas reconhecer, mas aceitar. Porque tem gente que reconhece que Jesus, eu reconheço que ele é o Salvador, mas se não aceitar, também, até onde eu sei, Paulo vem dizer aos Romanos, melhor dizendo, né? Aquele que confessa com a boca e crê com o coração que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, esse será salvo. Então precisa reconhecer, precisa confessar, não apenas com o coração, mas com a boca, né? No caso dos nossos irmãos e irmãs de Libras, cadê? Eu estou vendo aqui, cadê ela? Cadê ela? Jesus amado, cadê a Rebeca? Rebeca, fala aí pra gente como que seria a frase em Libras, Jesus Cristo é o Senhor. Como que seria? Pronto. Faz de novo. Jesus. Ixi, peraí que você saiu da minha tela. Peraí. Voltou. Vamos lá, Jesus Cristo. Dedo do meio, né? Jesus Cristo
Olha que coisa bonita. É o Senhor. Aleluia. A gente precisa confessar, precisa acreditar, seja em Libra, seja em inglês, seja em mandarim, seja em tupi-guarani, precisa confessar. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso que esse negócio chamado igreja online. Ai, não, mas igreja online. Ei, vamos parar com esse negócio. Você gosta de igreja local? Amém, mas a igreja local não salva. O que salva é Jesus. Igreja local não salva. O que salva é Jesus. A igreja local pode fazer a manutenção da sua fé, é diferente. Mas quem salva é Jesus Cristo. Então, a igreja online não vai atender todas as demandas do cara, fazer aceitar Jesus. A gente vai tentar, como igreja local, fazer tudo isso. Mas se a ADAI online conseguir fazer a pessoa aceitar Jesus, já é gol. E gol de letra. Gol de letra. Ok? Antes da gente responder essas questões, eu quero orar por vocês. Na verdade, vou pedir para a Tati orar. Mediante a tudo isso que a gente, pelo menos que eu dialoguei não, eu compartilhei com vocês, agora vamos tentar dialogar, aqueles que têm algum tipo de dúvida, coisa do gênero. Tata, ora por nós. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, por tanto ensino, por tanto aprendizado da tua palavra. E queremos te agradecer por esse tão grande amor, um amor sacrificial, um amor que se fez maldito por nós naquela cruz. E Deus, obrigada por ter enviado o teu Filho até aquela cruz, para morrer pelos nossos pecados. Hoje somos justificados, reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador. Muito obrigada por isso, Senhor, obrigada por esse amor, que possamos retribuir esse amor com respeito e obediência. Senhor, que possamos obedecer a tua palavra, nos santificando cada dia mais, para que a gente consiga respeitar a tua morte naquela cruz, a tua ressurreição, esse tão grande amor que foi dado por todos nós, mesmo sem merecermos. Um favor, essa graça. Obrigada por ter nos alcançado. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos ser chamados de filhos e filhas. Sim, Deus, antes éramos criaturas, mas hoje, reconhecendo que o Senhor é o único Salvador da nossa vida, podemos te chamar de Pai e podemos ser filhos e filhas. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui com a gente e que ouviram da tua palavra. Muito, muito obrigada, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Jesus deu sua vida em nosso lugar. Que tipo de sentimento essa verdade gera em seu coração? Escrevam uma palavra aí no chat. Qual é o sentimento? Nós merecíamos o inferno, ponto 1. Aí ele nos tirou do inferno, ponto 2. Aí agora ele nos coloca no céu, ponto 3. Que upgrade, né? Que coisa maravilhosa. Que sentimento é esse? Coloque aí no chat. Gratidão à maioria, né? Percebam que a aula da semana passada, o que eu disse para vocês? O problema da Eva não foi a desobediência, foi a ingratidão. Então, o oposto do Éden é a gratidão. Eu estava pensando, tá? Que coisa doida isso. Já pararam para pensar que o elemento que causou a queda foi o fruto, né? O tal do fruto. E quando o apóstolo Paulo vem falar de uma nova vida, ele usa
o fruto do Espírito. Não é coincidência. Não é aula para isso, mas não é coincidência. Bora pensar a respeito dessa ressignificação. Isso é muito lindo. Segunda questão. Aprendemos que redenção está disponível para todos, graça comum. Você acredita estar fazendo seu papel na divulgação desse grande presente de Deus? Essa é uma boa pergunta. O quanto estamos nos comprometendo na missão? Na missão. Seja através da grana de vocês, seja através da ida de vocês. Eu nem me programei para falar isso, mas Pastora Vera está aqui. Pastora Vera, dá um tchau assim. Dá um tchauzinho. Pastora Vera tem uma irmã e um cunhado que estão na África. Os missionários Edu e Ione, né? E eles estão agora com um projeto muito interessante. Existe é como se fosse um rádio, tá? Olhem que coisa doida isso. Como se fosse um rádio como instrumento de evangelismo. Eu vou dizer o que é isso. Aonde eles estão, o índice de analfabetismo, acho que eu estou analfabeto hoje, analfabetismo é alto. Desculpem, Walter. É irmã do Walter também, né? É maldade. Pastora Vera, será que tem mais algum irmão aí? Me fala, hein? Meu Deus, tem todo mundo, toda a família. Então, a Ione é irmã de todo mundo aqui, tá? Fechou. E aí, ou seja, não é simplesmente comprar a Bíblia e dar para o povo. E também tem muita perseguição religiosa, porque é difícil entrar com Bíblia lá, em Tanzânia. Agora eles estão com um projeto. É um rádiozinho assim, onde você coloca dentro do rádio, através de um software muito simples, a Bíblia na língua deles. Então eles ficam ouvindo a Bíblia no rádio. Aí o rádio fica de manhã com uma família da aldeia, à tarde passa para outra família. Esse rádio custa $22. Eles estão agora nesse desafio de tentar comprar o máximo de rádios que compra no Quênia e chega na aldeia. Ou seja, o quanto nós estamos comprometidos, porque quando a gente oferta para missões, e eu falo lá todo primeiro domingo, 25%, o quanto que a gente está aumentando a nossa contribuição para que o evangelho chegue a pessoas que podem morrer e ir para o inferno sem Jesus. Sabe, então é muito sério quando a gente fala sobre missão. Então, vamos pensar sobre isso, o quanto a gente está comprometido com a missão. E o que você acredita ser necessário para alcançar a redenção que Jesus oferece? Né? Que eu já falei muito sobre isso hoje, né? Na minha opinião. É através da graça justificadora. A graça comum estabelecida, a graça justificadora eu aceito e falo e confesso, e aí vai para um último passo, que a graça santificadora é o quanto eu vou melhorando, permitindo que Cristo nasça em mim e se desenvolva. Cada vez mais eu me pareça com Ele, que nada mais é do que crescer na estatura de varão perfeito, em verdade e em graça. Ok? É isso. Acho que falei demais para o meu tamanho. Eu queria saber se vocês têm perguntas. E
Eu vou passar uma régua aqui, ó, nesse chat, e a partir de agora, aqueles que têm algum tipo de pergunta, podem fazer. Escrevam aí algum assunto que eu passei rápido ou que ficou obscuro. Você já tomou? Eu tomo. Eu já tomei. Não. Então, todas as vezes que vocês ouvirem alguém falando, eu não estava no Éden, me lasquei, mas você também não estava no Calvário e foi agraciado. Então, a Bíblia é maravilhosa. E nunca se esqueçam disso. A serpente não pegou o Criador, a Trindade de surpresa. Antes do haja luz, teve o ovo e cruz. É isso. Antes de ter uma fala com vocês, eu quero me despedir aqui do YouTube e das nossas plataformas digitais. Que Deus abençoe e até a próxima semana, no encerramento da série A Bíblia em 4 Estações. Que Deus abençoe.